paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, quero deixar uma palavra de Deus para o vosso coração aqui nessa noite de hoje. Se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, que fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual você foi selado para o dia da vossa redenção. E quem nos garante o selo da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. Então, importante é isso que a Bíblia fala, que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia fala que ele é o nosso selo, como se fosse alguém selando uma carta para poder chegar ao destino final. Melhor do que isso, o selo é basicamente uma marca de identificação dos filhos de Deus, né? Que só vai conseguir chegar até o céu quem tem o Espírito Santo de Deus. Na verdade, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e também do juízo. O problema é que as pessoas não mantêm um relacionamento com Deus ou não sabem como fazer isso, né? E só fazemos esse relacionamento funcionar por meio do Espírito Santo. O texto fala para que nós não entristeçamos ele. E quem está falando justamente isso? O apóstolo Paulo. Enfim, o homem sabe do que estava falando. Se é possível entristecer o Espírito Santo? Sim. É possível a gente magoar o Espírito Santo de maneira que ele, né, se sinta chateado conosco? Também sim. A Bíblia fala para que a gente não venha apagar, né, a ação do Espírito, ou não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, no sentido de que a sua ação ela vai diminuindo ao longo do tempo para com a nossa vida, né? Algumas pessoas se perguntam por que não sente mais a presença de Deus, porque não consegue mais ter a revelação na palavra, outros porque não conseguem mais ter o prazer de louvar a Deus num hino de adoração ou na oração mesmo. É porque entristeceu o Espírito Santo e nem sabe como fez isso, né? E o problema é esse: quando a gente não sabe o que fez, mesmo fazendo errado, a gente precisa compreender, né, o que nós fizemos, para que a gente possa voltar ao primeiro amor, possa voltar onde a gente errou e a gente possa continuar a partir dali. O texto mesmo ele explica para nós como a gente pode fazer isso. Algumas pessoas não sabem, mas o verso 31 fala: toda amargura, né, seja tirada do meio de vós. Que a amargura, irmãos, a gente não tem contra Deus. A amargura a gente tem contra o nosso próprio irmão, né? Quando alguém nos ofende, fala alguma coisa para conosco, a gente acaba se magoando, se ofendendo por conta disso. E quando isso desce para o nosso coração, não é somente a gente que se sente mal, mas é o próprio Espírito Santo também se entristece com a nossa atitude, né? O texto continua dizendo: toda a ira e cólera e toda gritaria e toda blasfêmia. Irmãos, toda ira, cólera e gritaria. Quem é, né, que nunca passou por uma situação como essa? De se irar, né, de colerizar e também até mesmo de gritar. Posso falar que a gritaria é um dos pecados mais comuns, né, no nosso meio, e que a gente acaba tratando isso como se fosse um pecado de estimação. Só que na verdade é um dos meios que nós entristecer o Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que toda vez que eu grito com o meu filho, eu grito com a minha esposa, eu grito com qualquer pessoa, eu não estou fazendo somente a pessoa, mas estou fazendo e atingindo diretamente ao próprio Deus, porque Ele habita dentro de mim. E Ele espera algo diferente de nós, né? Que nós somos habitados por meio dEle, né? Então toda vez que você grita com alguém, significa que você está entristecendo o Espírito Santo. Próxima vez que você gritar com alguém, lembre-se que quem está ouvindo a sua gritaria é o Espírito Santo de Deus. Quando você se irar com alguém, colerizar com alguém, né, você está fazendo isso contra o Espírito Santo de Deus. Isso pouco a pouco, querido, vai, né, apagando a ação do Espírito Santo na sua vida, de maneira com que você sinta menos a presença dele, menos a vontade de estar com ele, menos a vontade de louvar a Deus, ou de orar, ou buscar o Senhor. E a gente acha que eu cometi um grande pecado e por isso não. São as raposinhas que acabam com o relacionamento, né, de qualquer casal, ou até mesmo de nós para com o nosso Senhor. Imagina você, para finalizar, todo santo dia chega na sua casa, você grita com a sua esposa, você se ira com ela, coleriza com ela todo santo dia, né? Não sabe falar baixo, só sabe falar gritando, só sabe falar, né, ofendendo, só sabe falar com uma mágoa no coração, né, cuspindo, ou até mesmo vomitando tudo aquilo que não presta. Vomitando tudo aquilo que não presta, né, na vida da pessoa, e você acha que esse relacionamento vai durar quanto tempo? Você faz isso de manhã, faz isso de tarde, quando você for chegar para a intimidade à noite, você vai, né, ter o que da pessoa? Absolutamente nada. Porque o relacionamento, irmãos, né, ele é regado durante todo o dia.
para que à noite venha acontecer a intimidade. Agora, se você não faz isso durante o dia, à noite você também não vai ter intimidade. Fazendo essa parábola, né, colocando esse sentido, no culto é a mesma coisa. A gente faz o que quer durante o dia inteiro, chega no culto à noite achando que Deus vai fazer alguma coisa, sendo que na verdade a gente acabou se irando, brigando, gritando com um monte de gente, tratando todo mundo mal, achando que Deus vai nos receber nos santos e braços abertos. Mas na verdade não é assim. Assim como o seu relacionamento, seu casamento precisa ser regado, assim também a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser regado todo santo dia e toda hora. Amém? Fica essa palavra dentro do seu coração. Quero que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. De toda gritaria, toda cólera, toda mágoa seja tirada do meio de nós, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe nessa noite de hoje. Fica essa palavra no seu coração. Amém?